Olá pessoal, tudo bom? Eu estou de volta aqui trazendo para vocês um áudio que eu recebi no WhatsApp. Eu recebi esse áudio ontem de uma amiga minha. Ouvi à primeira vista, achei interessante. Associei esse áudio aos fatos, ouvi de novo. Aí tenho recebido notícias, né, do que está acontecendo e eu estou percebendo que esse áudio ele faz sentido. O autor é desconhecido, eu não sei a fonte, mas isso se propagou pela internet e eu queria passar esse áudio aqui com vocês e fazer um breve comentário, né, acerca do que eu fui interpretando, né, e tentando fazer uma breve associação com o que está acontecendo. Vamos lá? Vamos pegar o áudio aqui e acompanhar junto. Fala Marcelo, exatamente isso. Uma outra coisa também que a gente pode comprovar esse esquema aí do Putin estar junto com o Trump é que é o seguinte, o Maduro, quando o Putin estava segurando o Maduro, né? A gente se perguntava assim, poxa, mas por que o Putin segura o Maduro ainda, não deixa o Maduro cair na Venezuela, né? Você vê que depois daquela operação Europe Defender 20, logo ali quando começaram as quarentenas, no meio de março, ali começo e meio de março, o Trump já anunciou que iria começar a guerra ao tráfico e que iria para Venezuela. Então vamos lá. Essa primeira parte aqui, para quem acompanha a notícia, vai se identificar muito rapidamente. Há uma relação de Putin e Trump. Ele fala, a gente não conseguia ver isso, mas agora a gente, depois que o tempo passa, né, que nem as referências que eu faço do Apocalipse, depois que os fatos se sucedem, a gente acaba entendendo o contexto. O Trump, por várias vezes, desde o ano passado, até antes, a gente sempre achou que o Trump invadia a Venezuela, até lá por ocasião das eleições, tá? Lá antes das eleições, do primeiro, segundo turno ali, sempre houve esses rumores de que Trump, em um dado momento, iria invadir a Venezuela. Há um encontro entre Trump, um encontro oficial entre Trump e Putin, né? Isso aí foi divulgado, amplamente divulgado pela grande mídia, e isso faz um tempo já, tem um ano e pouco, e as coisas ali cessaram. Só que, nos últimos meses, ainda no final do ano que passou, caças, aviões militares, né, russos, pousaram na Venezuela por 2 ou 3 vezes, 3 vezes se não me engano. E os rumores que saíam por aí era de que Trump veio, além de dar apoio militar, coisa que eu não acreditei, porque eram militares que vinham nessas aeronaves, mas todos eles voltavam, né? Eles carregaram essas aeronaves, isso aí ficou provado, né? Eles carregaram. Então, deduz-se de que essas aeronaves partiram daqui, ou essa aeronave partiu daqui carregada, né, com ouro. Então, Trump veio pegar o que era dele, alguma dívida que ele tinha com Maduro, e ele pegou e foi embora. E aí, então, desenrola o áudio, né? Ele dizendo que o Trump, o Putin, tá? Eu falava antes do Putin. Ele dizendo que o Trump não invade a Venezuela porque o Putin estava dando apoio à Venezuela. Na verdade, o Putin estava cobrando uma dívida. Né? Então ele não queria que nada disso acontecesse, senão que a dívida fosse paga. Assim que esses aviões vão embora, acontece essa ação na Europa lá com 3 mil ou 30 mil militares. Ali ficou claro que o Putin tinha já abandonado o Maduro, né? Aí eu comecei a analisar, comecei a pensar por que isso aconteceu, né? Porque quando eles entraram na Europe Defender 20, né, foram 37 mil soldados americanos, não é? Viu aí? Europe Defender 20, né? Foram 30 mil soldados americanos, tá? Então a partir de agora ele vai desenrolar aí. Eu acabei antecipando algo que eu nem tinha ouvido ainda no rádio, no áudio. Vamos continuar. E eu vi que 16 mil soldados russos, né? Então ali eles entraram, cara, já para dividir o espólio dos globalistas, espólio de guerra. Porque você vê, os globalistas, o que eles queriam fazer? Eles queriam, para poder recomprar patrimônio na Bacia das Almas, que era o que eles faziam de tempos em tempos, para poder ganhar patrimônio global, né? Então os caras eram detentores de 48% do patrimônio global. Você dá um golpe, promove uma quebra de bolsas para você voltar depois 60% de dono do patrimônio global, né? Então vamos lá. Ele vai entrar numa parte aqui de explicação
que se nós não prestarmos uma devida atenção, a gente acaba se perdendo. Essa ação Europe Defender 20, ela incluía ali esses 37 mil, né, soldados, e na verdade o que eles foram fazer na Europa foi causar uma espécie de impacto, né, que derrubasse as bolsas, tá? E derrubando essas bolsas, o que Trump e Putin estariam fazendo, teoricamente, né? O que ele diz no áudio, não tem como a gente comprovar isso. Eles derrubaram ações de empresas dos globalistas, dos senhores do mundo, e eles, desfazendo essas ações, eles compraram a preço de banana. Então eles deram um golpe nos globalistas. Quando os globalistas se deram conta, os Estados Unidos e Rússia já eram dono da metade ou de boa parte dessas ações das empresas do globalistas. Então, se isso realmente aconteceu, tem que verificar os números, né? E eu não sei se eu conseguiria fazer isso, números do mercado financeiro, com data na Europa, aquela coisa toda. Eu não sei se eu teria, né, condições de fazer isso, mas eu posso até tentar. Então, do dia para a noite, o Trump faz exatamente o que o Rockefeller faz lá atrás, na guerra de Napoleão, lá, né? Que dizem que Napoleão perdeu a guerra. Eles correm para a Europa e dá a notícia, né, de que haviam perdido a guerra. As ações despencam. Então, antes que a notícia chegasse, né, as ações despencam. Eles compram tudo a preço de banana, e aí chega depois então o mensageiro com a verdadeira notícia de que a guerra não havia sido perdida, e sim ganha, né? Então do nada as ações voltam ao normal, só que agora na mão de outras pessoas. Então eles fizeram trocar as ações de mãos, né? E parece que foi isso. Eles mandam 37 mil militares para a Europa, isso causa uma incerteza no mercado, as ações caem, e quem teve essa ação de mandar os militares para lá, que foi Putin e Trump, pelo que ele diz aqui no áudio, tá, gente? Tô comentando em cima do áudio, não em cima de fatos que possam ser comprovados, mas tem muita coerência no áudio, a verdade é essa, né? Então eles vão lá e compram essas ações do globalista, e do dia para noite os globalistas se veem sem o poderio de fogo que eles tinham de dominar o mundo. E aí então segue para cair na explicação do tal coronavírus. Vamos continuar ouvindo. Então, como eles não conseguiram via bancos centrais, porque lá dentro do Federal Reserve, né, os 7 diretores do board estavam impedidos de agir em favor dos Rothschilds, dos Rockefellers, dos verdadeiros donos do Banco Central, né? Por quê? Porque o Pentágono estava no pé deles. Essa era uma informação que eu consegui com uma pessoa que é um consultor estratégico, que já trabalhou para a CIA, é um cara que ia lá na DESG e tal, né? Quando eu fui filmar um depoimento dele para o meu último filme dos militares, A Verdade Triunfante, né? Era o Dr. André Araújo. Eu perguntei para o Dr. André se ele achava que os analistas financeiros estavam achando que viria uma recessão no mundo, porque a economia estava bombando, né? E que toda vez que a economia está bombando, que o bolo cresce, eles vêm para tomar o bolo da gente, né? Aí o doutor André, né, ele falou, olha, vai ser difícil, porque o Pentágono está de olho ali no Federal Reserve, eles não podem agir por lá, né? Você vê que demorou 2 anos, eles agiram pelo vírus, né? Eles soltaram o vírus na China e provavelmente também soltaram lá na... Aqui, pessoal, ele já entra na questão do contragolpe que estaria dando os senhores do mundo, né? Então, como eles perceberam que não poderiam recuperar essas ações via Banco Central Americano, Federal Reserve, que não é do governo americano, diferente do Banco Central brasileiro, né? Então, como eles perceberam que estavam de mão atadas dentro do Banco Central americano, o que eles fazem? Eles criam um caos no mundo, que seria então essa pandemia. Então ele começa a falar a partir de agora. Então os senhores do mundo vão causar um impacto, né, para que de novo essas ações caiam e eles recomprem, ou seja, conquistem aquilo que eles perderam. E ele vai desenrolar aí agora, e isso aí inclui até o Ocidente e o Brasil. Vamos ouvir. Na Europa, você vê que talvez não seja, né, não foi de viagem ali, acho que foi outro lugar que eles soltaram o vírus, né? E na América também. Para quê? Vamos estabelecer uma escala de pânico global, né? Para você quebrar as bolsas e sair recomprando. Então vamos supor se os globalistas queriam estabelecer uma escala de 0 a 3, vai 3, nível 3, que seria um pânico razoável,
quebrariam as bolsas, eles já estavam com a liquidez pronta desde o final do ano passado, então eles entrariam comprando, aumentariam o patrimônio e depois tudo voltaria ao normal, né? Só que Então ficou bem claro aí, né? Eles lançaram o vírus, né? Trancaram as pessoas dentro de casa, causaram impacto financeiro, ações caíram, né? E eles sairiam recomprando para equilibrar o que eles haviam perdido na ação dos militares lá, Europa e lá, 20, né? E então se estabilizaria e eles teriam o poder nas mãos, né? E de fato isso aconteceu. A China comprou muita coisa aqui no Brasil. Mas olha o que ele continua falando a partir de agora. Eu vou voltar só mais um pouquinho para a gente não perder o fio da meada. Vamos lá. comprando, aumentaria o patrimônio e depois tudo voltaria ao normal, né? Só que o que aconteceu foi que eles tomaram um contragolpe dentro do próprio golpe do vírus, né? Que aí o outro lado, que são os militares, prorrogaram as quarentenas por um tempo para poder entrar dentro da Europa, pegar o ouro. Aí o lado dos globalistas ficou puto da vida, porque Eu volto um pouquinho, tá, gente? Pra gente continuar, quando ele fala dos putos da vida aí. Essa questão ele não explica direito, então acho que cabe aqui um adendo. Quando eles dizem, né, que os militares, seria a parte aí do Trump, né, prorroga essa quarentena, né, porque teve aquele impacto, falou-se em liberar, e aí depois houve uma prorrogação, né? Então ele tá dizendo aí que a inteligência trabalhou para que dentro desse golpe que os senhores do mundo deram, eles deram um golpe dentro, eles estenderam essa quarentena, as pessoas dentro de casa, os americanos vão com essas aeronaves, e depois ele explica direitinho, lá para a Europa, e pegam o ouro e traz. Então vamos lá, quando você compra ações e títulos, né, você agora passa a ser o real detentor daquilo. Então o que os americanos fizeram? Foram lá na Europa buscar aquilo que eles compraram a preço de banana, né, e carregaram as aeronaves e trouxeram para a América, né, América do Norte. E agora ele vai discorrer um pouco acima disso aí. Vamos lá. perderam o ouro, porque eles não tinham exércitos na Europa para segurar os americanos e os russos. Perderam o patrimônio físico, o ouro. Agora eles sabem que com o ouro na mão, os americanos e o Trump, o Pentágono, eles vão quebrar o Federal Reserve, vão estabelecer um novo controle, um novo modelo de trocas, uma nova moeda. Então agora eles estão prorrogando de novo a quarentena para quê? Para quebrar o Ocidente, tá entendendo? Então vamos supor, eles começaram com um nível de pânico 3, os americanos jogaram para um nível de pânico 5, né? Para poder fazer as operações na Europa, carregar o ouro. Aí voltam os globalistas, elevam o nível de pânico para 7 e 8, para quê? Para quebrar o Ocidente como provocação ao fato deles terem perdido os ativos na Europa ali. Bom, aí então ele está falando do que está acontecendo aqui no Brasil, né? Subiu-se, elevou-se, né, o nível de pânico para que eles então, aqui no Ocidente, comprem o máximo que eles puderem, como uma espécie de revanche, né? Então é sabido, né, que os americanos têm interesse aqui nos Estados Unidos, desculpa, aqui no Brasil, e o que a gente está vendo é a China levando tudo, né? A China está comprando e comprando muito. E aí agora ele vai entrar no que está acontecendo lá em São Paulo. O Dória, para confirmar o que ele diz, o Dória dá uma entrevista que está rolando aí nas redes, dizendo o seguinte, né? Que ele tem planos de entregar tudo para a China, né? Desde os transportes, rodovias, pedágios, ativos, enfim, um monte de coisa do estado de São Paulo, ele vai sim negociar com a China, né? Então isso vai de encontro ao que ele vai dizer na próxima fase do áudio aqui, que já passa um pouquinho do meio, daqui a pouco acaba, tá, gente? Deixa eu soltar aqui o áudio. O ouro do Vaticano, o ouro dos bunkers, né? Cara, no site Flight Radar, no domingo 29 de março, das 11 da manhã a 1 hora da tarde, saíram 650 voos de Roma para Nova York. Porra, o que que tem em Roma? O Vaticano, né? O que que tem em Nova York? As galerias do Fort Knox, né? Que é onde se guarda o ouro. E o mais incrível é que Nova York é uma cidade que a quarentena estava realmente total.
Até eu fico imaginando, para você chegar com toda essa quantidade de ouro em Nova York, o povo tem que estar socado dentro de casa, não pode ter, né, gente na rua, não pode ter nenhum sinal do que está acontecendo, né? Seria perigoso. Então agora a gente só está aguardando eles entrarem na Venezuela, né, como o final de toda a guerra. Já dividiram o espólio, já entraram lá, pegaram, os globalistas perderam. O que os globalistas estão fazendo via quarentena é uma provocação. Então vamos lá. Aí a partir de agora, né, seria a parte final da guerra, né? Você vê que nós estamos tomando no rabo, né? O Brasil tá se quebrando com isso, mas segundo a visão dele, tá? Não é minha, estou dando uma explicação em cima disso. Essa coisa será resgatada mais à frente, porque teria então os Estados Unidos da América todo o poder na mão, né? A ponto de poder surgir com uma nova moeda, né? É uma visão até bem engraçada, né? Bem cômica da coisa. Mas a gente torce para que seja verdade, porque senão nós se ferramos, né? Nos ferramos. Então ele diz que agora os americanos vêm e invadem a Venezuela. Nós estamos vivendo essa fase aí, né? Que seria a elevação do pânico para nível 7 e 8. Vide as notícias que o Dória acabou de soltar, né? Eu vou até ler aqui, ó, para vocês. Veja bem, ó. Quarentena em São Paulo será prorrogada com restrições mais rígidas, né? O secretário de Saúde afirmou que Bruno Covas já tomou a decisão e que não tem como relaxar nas medidas de isolamento. Então veja bem que a cidade de São Paulo está dobrando a aposta, né? Já está tomando tanto prejuízo e eles vêm para cima, né, de uma vez. E aí, como efeito cascata, o que acontece no Rio de Janeiro? Rio estende medidas restritivas e já considera possível lockdown, né? Lockdown também sendo querendo ser aplicado aqui em Manaus, né? Uma deputada veio aí com essa opção de lockdown e eu creio que vai passar, né? Parece que na Paraíba também estão falando em lockdown. Então você vê que isso que ele fala começa a acontecer, né? Que é subir nível 7 e 8. Então o nível 7 foi fechar todo mundo dentro de casa. Parece que não teve efeito, a galera foi para as ruas. Agora eles querem subir esse nível para lockdown, né? Coisa que o presidente já falou. A decisão está na mão de prefeitos e governadores. Por quê? Porque o STF, mais uma vez, se meteu na conversa e deu poderes que seria da União, né? Do Executivo Federal. Ele deu esses poderes para prefeitos e governadores que sem estrutura, sem o devido estudo, estão aí à revelia aplicando essas medidas. Mas tudo por quê? Porque tem um método e esse método foge ao nosso controle, né? Em atendimento, eles estão atendendo aí uma demanda dos globalistas, né? E é para isso que serve o STF, para votar pautas da ONU, né? O que Jorge Soros manda fazer, junto com o Fernando Henrique, que vai ser citado aqui no áudio também mais à frente, e atender aos desejos dos Illuminatis aí, desses globalistas. Então, nós estamos nessa fase crítica, né? Onde já se fala em lockdown, quando todo mundo esperava ao contrário. Peraí, se esse vírus, segundo todo mundo diz, inclusive aquele babaca daquele Átila, né? Falou que no final de abril teríamos 1 milhão de pessoas mortas no Brasil, corpos espalhados pela calçada. E nós chegamos no final de abril, entramos hoje no dia 1º de maio. Quando a gente olha para trás, a gente tem 5 mil mortos em todo o Brasil. Você vê que foi um grande fiasco. Então só tem um jeito agora de aplicar essas regras para que eles tenham o resultado que eles esperam, e esse áudio vai falar logo aqui na frente. E agora para a questão da ditadura, né? Da imposição, impor, né? Quando trata-se de lockdown, quem vai para a rua se ferra, vai preso porque pôs a cara do lado de fora de casa. É isso que eles estão planejando, né? Mas vale lembrar que nós temos agora um novo ministro da Justiça, né? Nós temos a Damares, que assumiu a causa dos direitos humanos e que vai defender com unhas e dentes, e a gente vai ver aí, quando essa corda ser esticada, quem ganha, né? Quem ganha mais e quem perde mais. Vou voltar o áudio só um pouquinho aqui e vamos continuar o áudio, senão o vídeo fica longo, que já está indo para 20 minutos. Os globalistas perderam.
o que os globalistas estão fazendo via quarentena é uma provocação. Os chineses estão vindo para comprar tudo porque tem muita liquidez, porque eles detêm títulos do Tesouro Americano, eles têm muito dólar, eles são sócios praticamente ali do Tesouro Americano, eles têm muita liquidez para queimar antes do Trump quebrar o dólar. Então eles estão vindo agressivamente para comprar tudo quanto é ativos, né? Me falaram que eles querem o metrô de São Paulo, mas para entregar o metrô, o Dória tem que quebrar o Estado. Enfim, né? Por isso que esses governadores estão todos alucinados, né? Com os olhos nas comissões, entendeu? Vocês viram aí o objetivo de Dória de quebrar o estado de São Paulo? Por exemplo, privatizar o metrô, né? Foi o que o Dória prometeu, que entregaria tudo para os chineses, né? Então tem método, tem método. De olho no quê? Nas comissões, porque tem comissões sim, né? Então esses caras ganhariam tanto dinheiro, que eles estariam cagando e andando para a sua imagem como homem público. Então, como o objetivo é quebrar a todo e qualquer custo, que se dane se eu vou ser presidente da República ou não, se a minha integridade política vai se sustentar ou não. Então você vê aí, ó, eles começaram pela cidade de São Paulo, que é mais fácil do que ir para o estado, porque está havendo muita desobediência no estado. Então eles pegaram a cidade de São Paulo, estenderam a quarentena, vai ter restrições mais duras, né? Provavelmente eles vão elevar isso aí para um nível de lockdown, né? E o Witzel, que está mais queimado do que não tem nem analogia para falar, né? Politicamente o Witzel começou agora, né? Entrou agora, esse ano praticamente, né? Na carreira política. Ele nasceu na sexta-feira e está morrendo no sábado. Sua carreira política está acontecendo isso com ela. Mas você vê que, aparentemente, quem olha de fora fala, esses caras estão cagando e andando para a questão política. Né? Por quê? Porque tem um interesse maior. Por isso que eu vi coerência nesse áudio e optei por soltar aqui e ouvir junto com vocês. Vamos continuar o áudio, senão esse vídeo não acaba hoje. Que devem ser grandes, né? Os caras vêm com bilhões, cara. As comissões são no nível de bilhões também, né? Pega um cara que faz um negócio de 50 bilhões, sei lá, por vários ativos em São Paulo. Se o Dória levar 5 bi de comissão, é 25 vezes o patrimônio dele. Que ele declarou um patrimônio de 180 milhões quando se candidatou a governador, né? Então seria 25, 26 vezes o patrimônio dele o que ele ganharia numa negociata. Então esses caras ficaram loucos, alucinados. Eles vão fazer tudo que os chineses mandarem, né? Esticar a quarentena. Só que eles não estão percebendo o ódio que eles estão criando por eles mesmos dentro da sociedade. Mas a essa altura eu já acho que eles chutaram a vontade política de concorrer para o espaço, né, bicho? O cara, quando vê 9 zeros na frente dele, ele fica louco, ele não pensa em mais nada. Então é isso. Então agora a gente está aguardando a operação da Storm, que o Trump fala, tempestade, que eu acredito que seja a prisão de todo esse deep state, que deve acontecer simultaneamente em países aí importantes do Ocidente, né? Você vê que na Arábia Saudita já aconteceu, o príncipe lá, o Bin Salman, já prendeu mais de 300 pessoas ligadas à conspiração, à nova ordem mundial. Vai acontecer aqui no Brasil, alguns países do Ocidente e tal. E depois, muito provavelmente, vai ter aquele show, o julgamento, né? Como teve em Nuremberg. Aqui ele vai falar algo importante, né? Por isso, também um dos fatores que me motivou a fazer esse vídeo para vocês. Ele vai falar de que a sociedade não está entendendo nada, né? Gente sendo julgada, condenada, como esse tribunal de Nuremberg, só que a sociedade não vai estar entendendo nada. Por quê? Porque o que ele está dizendo aqui, para muitos que estão vendo esse vídeo, é teoria de conspiração, né? É algo surreal. Porque se você não está acompanhando, né? Tá vivendo ali naquela redoma, assistindo Globo, levantando de manhãzinha, indo trabalhar, passa o dia todinho lá trancado no chão da fábrica, aí volta para casa, Globo de novo, e de vez em quando vê um vídeo como esse aqui, você não consegue entender o que está acontecendo neste mundo, e quando você vai assistir o Fantástico no domingo, o que eles pegam? Eles pegam assuntos como esse e vai colocar lá se é fato ou mentira. Eu lembro que o Fantástico tinha esse quadro há 3 anos atrás, quando eu assistia, né? Então, o que eles fazem? Eles jogam isso como teoria da conspiração. Só que o Foro de São Paulo, em 2014, 16, o Foro de São Paulo é uma teoria da conspiração. Hoje o Foro de São Paulo está aí,
Tá todo mundo falando dele, né? Os Illuminates, lá atrás, em 2007, quando eu comecei a estudar os Senhores do Mundo, né? A nova ordem mundial, era teoria de conspiração. Hoje ela tá aí, né? Então, muitas coisas que eram mentiras, inimagináveis, hoje elas estão acontecendo. E já estou encaminhando para o final do áudio. Lembre-se de uma coisa. Esse áudio é aquele tipo de informação que você tem que ter de acordo com o que está até na própria Bíblia, né? Observai todas as coisas e retei o que é bom, tá? Então isso aqui é algo que você não precisa acreditar, mas você tem a obrigação de saber, porque se esse dia chegar, você não pode falar, não, eu não sabia de nada, né? Fui pego de surpresa, tá? Eu vou concluir aqui, depois eu faço uma finalização e a gente já finaliza aqui o vídeo. Com os nazistas. Eu acho que vai ter uma corte internacional para tudo isso aí. Os crimes vão ser expostos. Acredito que vai ser meio na onda assim da Lava Jato, entendeu? Você vai falar sobre os crimes que muita gente cometeu, só que uma parte do mundo não vai entender nada, não vai entender da conspiração, né? Não vai saber que tinha uma conspiração, que estava querendo dominar o mundo, né? Assim como a Lava Jato, porque a Lava Jato, o que ela mostrou? Ela mostrou os intestinos do socialismo, né? Que para o socialismo existir, você tinha que ter um empresário metacapitalista extremamente sem vergonha, extremamente corrupto, que estava em conluio com o Estado, para explorar toda a classe média, toda a população. Só que as pessoas não entenderam a Lava Jato desse jeito. Elas entenderam que eram corruptos, que tinham que ser presos porque estavam roubando a Petrobras e tal. Então, o nível de entendimento do mundo vai continuar inferior ainda quanto a esse julgamento, quanto a essas prisões que vão acontecer, né? Muita gente vai gritar que é golpe, que é mentira, que era só uma conspiração, que ninguém queria dominar o mundo, todas essas coisas, né? Mas vai ser legal de ver, eu tô ansioso pra caralho. E você vê que no final, né, nós estamos passando aqui toda essa loucura, essa insanidade. Você vê que o Supremo trabalha para o globalismo, o Fernando Henrique Cardoso é o articulador de tudo, ele deve estar num nível de desespero absoluto, né? Porque provavelmente os americanos vão pedir a cabeça dele. Ele foi membro fundador do Diálogo Interamericano, junto com os democratas. Um adendo, né? Fernando Henrique, ele participa do Clube de Roma, tá? O Clube de Roma é um braço dos Illuminates, tá? Existe a Rosa Cruz, o Clube de Roma, a Skull and Bones, então são várias sociedades secretas, tá? E o Fernando Henrique, ele participa no Clube de Roma. Isso está no livro Quem Pagou a Conta, tá citado lá, que ele desde muito antes de ser presidente da República no Brasil, ele já participava do Clube de Roma. Então ele é sim o representante de Jorge Soros e a gente está vendo que é ele sim que está articulando a queda do presidente e é ele que está fomentando todo esse imbróglio que está acontecendo no ponto de vista geopolítico global. Lá. Ele é membro proeminente daquele grupo de elders, que são todos ligados aos Rothschilds e ao George Soros, né? Então quem vai pedir a cabeça dele provavelmente são os americanos. Então ele está em desespero, cutucando Maia, cutucando Gilmar Mendes lá no Supremo, cutucando todo mundo. É ele que está articulando por trás. Você vê que ontem na live do Roberto Jefferson ele falou sobre a matéria que ele fez no Estadão, né? Então ele já entregou o Fernando Henrique de cara ali. Ele é o articulador. Então é isso aí. Boa sorte para nós. Boa noite. E obrigado pelos elogios aí, viu, Marcelo? Valeu, um grande abraço. Então, voltando aqui, pessoal, só para finalizar o vídeo, você vê que tem muita coerência no que ele disse, né? E parece que o bem vence no final. Falar um negócio aqui sobre o Trump. Tem muita gente que tem dúvidas, né? Sobre o que o Trump é ou não é, né? Se ele é globalista ou não, se ele está ajudando, na verdade, se ele não é uma peça dessa nova ordem mundial. Sabe qual é a minha posição? Eu não sei. É muito difícil falar alguma coisa nesse sentido quando o assunto é o Trump. Por quê? Deixa eu aumentar o microfone um pouquinho aqui. Por quê? Porque a gente não tem notícia de bastidores, né? A gente não consegue analisar a coisa do jeito que ela realmente deve ser observada, né? Então, o que a gente tem são informações que chegam. Mas até onde se sabe, o Trump, ele se infiltrou sim, ele faz parte dessa elite mundial, mas como infiltrado, né? Até conseguir o governo dos Estados Unidos.
A partir daí ele pega o poder para si e traz esses caras. Fato é que, assim como o Bolsonaro, o Trump lá, a sua cabeça, ela vale ouro, né? Muitos e muitos querem sim ver Trump morto. E a própria capa da revista Fórum fala acerca disso, né? Que Trump se tornou inimigo mortal, tá? Da nova ordem mundial, né? George Soros sai dos Estados Unidos e corre para a China, junto com um monte de outras empresas, junto com um monte de outros globalistas, porque eles percebem que os Estados Unidos não é mais o lugar ideal para eles articularem, porque eles podem ser presos a qualquer momento, porque lá a justiça funciona. Então, com esse golpe, dá a entender que parece que o Trump agora está com a faca e o queijo na mão. Ele tira o Maduro da Venezuela, né? Para que libere, né, a América, que seria ali um foco de guerra no quintal da sua casa, né, dos americanos. Elimina ali o problema da Venezuela. Consequentemente, ele já tem motivos para entrar no Brasil e prender um monte de gente que está envolvido com o Foro de São Paulo. Por isso que a esquerda está nesse desespero todo, né? A mudança do Ministério da Justiça, a mudança da Polícia Federal, também eu acho que vem nesse sentido. Então tem muita coisa acontecendo que a gente tem que ficar acompanhando, né? E o mais triste que ele relata nesse áudio, né? O povo nunca saber de nada, o povo não tem interesse por nada. Sabe quando você pega o seu carro e vai fazer uma viagem e era para dar uma pancada de frente e matar toda a família, né? E a pessoa, ela chega do outro lado livre e ela sequer leva em consideração que ela eventualmente pode ter sido salva de uma tragédia, né? Então ela foi salva sem saber, ela não se dá conta disso. Então é mais ou menos isso que está para acontecer no mundo, né? Bom, tem muito para falar ainda da questão dos globalistas. Como esse áudio é pronto, coisa fácil, não envolve pesquisa, o homem já está falando ali, fica fácil fazer o vídeo. Agora, quando tem que pesquisar, é difícil, né? Eu estou começando agora essa questão de editar, ainda estou pegando a manha, estou levando um jeitinho, mas uma hora eu chego lá. Então é isso, pessoal. Torçamos aí para que, né, o final seja realmente feliz, que tem algo gigante acontecendo no mundo, tem, isso não envolve só governadores, prefeito, presidente, ministro, isso é uma ação global e ela vai além, né, do que a gente chama de embate físico, tá? Está havendo aí uma guerra espiritual, tá? De luz contra as trevas, de bem contra o mal. Essa questão aí da pedofilia que está sendo proibida lá nos Estados Unidos. Proibida não, né? Eles estão investigando. Esses caras não podem mais estar fazendo sacrifícios satânicos deles. Então eles têm que ir pro tudo ou nada, né? Eles têm que agir de alguma maneira. E eles, se não podem fazer sacrifício com criança, pode ter certeza que eles vão tentar fazer sacrifício com humanos, com adultos. Crianças é humano também agiu. Com adultos, né, com morte em massa, que nem foi feito o mega sacrifício, ao meu ver, opinião minha, com as Torres Gêmeas lá em 9/11. Então é isso aí. Obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Fique na paz do Eterno, bom final de semana para você e até o próximo vídeo, se o Criador assim o permitir.